Um dos personagens mais amados da história das séries, Chandler Bing é considerado por muitos como o personagem que mais evoluiu em Friends em relação a relacionamentos, uma vez que ele sai de um padrão de evitamento das suas relações amorosas para um cara que desenvolve uma alta intimidade com o seu par, que é a Mônica, no decorrer da série. Mas como isso acontece? Como as amizades dele contribuíram para isso? E principalmente, como a relação com a Mônica ajudou ele a passar de um garoto com um grande medo de compromisso e que se sabotava o tempo todo nas primeiras temporadas para um cara que não só deixa de evitar a intimidade emocional, mas busca ela por vontade própria. Esse é o canal Analisando Personagens. Eu sou o Alan, estudante de psicologia. Esse é o terceiro vídeo que eu faço sobre Friends. Vai estar aparecendo a playlist da série aqui do lado e também na descrição do vídeo. E já deixa o seu like se curte conteúdos como esse e bora falar sobre o Chandler e como essa transformação gradual dele aconteceu. A primeira namorada do Chandler que a gente conhece é a Janice, com quem ele já termina ali no episódio 5 da primeira temporada. Naquele momento a gente já tem um pequeno vislumbre de quem era o Chandler quando se falava em namoro, alguém que ora buscava com todas as forças um relacionamento, ora tentava se livrar deles o mais rápido possível, por ter muito medo de estabelecer um laço profundo com a pessoa que ele estava se relacionando, buscando detalhes que ele não gostava nas mulheres que ele se relacionava como uma desculpa para terminar com elas. Você tem no Chandler ao mesmo tempo alguém que quer muito ser amado e ao mesmo tempo se sente ameaçado só de pensar nessa intimidade emocional. Mas como assim estar com alguém pode ser algo ameaçador? Basta a gente pensar que um alto nível de intimidade emocional com outra pessoa acaba sendo uma forma de depender do outro, de contar que ele vai estar ali com você quando você precisar e que vai existir ali uma relação de reciprocidade. Então, para se sentir seguro e gerar essa intimidade e manter ela, você precisa confiar que aquela pessoa não vai sumir do nada, ou acordar um dia e decidir que você não faz mais parte da vida dela, sem mais nem menos. E quando a gente observa o Chandler, essa segurança para estabelecer uma intimidade emocional acontece com os amigos. Ele desde o início deixa todos eles participarem da vida dele, e mesmo usando ali o sarcasmo dele como um mecanismo de defesa para não lidar com certas situações e assuntos, ainda fica claro que ele confia nos amigos e não teme ser abandonado por eles. Já no início da série tendo laços profundos com Ross, Joey e Mônica, e desenvolvendo uma boa amizade também com Rachel e Phoebe no decorrer da trama. Mas quando a gente analisa a questão amorosa, o Chandler tem um padrão de insegurança muito claro. Ele não se acha atraente em diversos momentos, por ser muito inseguro com relação à aparência dele e em relação ao que ele tinha para oferecer em um relacionamento. Ele acaba no início da série se envolvendo com garotas que ele não tem uma real intenção de desenvolver algo mais sério. E a Janice é a maior prova disso. É para ela que o Chandler recorre diversas vezes quando ele tá carente ou sente que ele vai acabar sozinho. Ele trata ela como um plano B, caso tudo dê errado e ele não encontre alguém que ele realmente deseja para ficar ao seu lado. Ela era um tapa-buraco para ele quando ele estava nas piores fases possíveis da vida. E querendo ou não, isso é algo que acontece bastante na vida real. Algumas pessoas têm um step, que é um termo utilizado popularmente para dizer que pessoas em relacionamentos ou até solteiras têm alguém com quem elas sabem que podem recorrer e ficar no final, caso elas não consigam ficar com quem elas realmente querem. Isso é bem triste. Ninguém deveria ser o prêmio de consolação de outra pessoa, mas por um tempo, é isso que a Janice é pro Chandler. Conforme a história avança, ele tem um relacionamento com a Cat, que primeiro era namorada do Joey, e no fim ela acaba traindo o Joey com o Chandler com um beijo. Joey e Chandler se acertam no final, e pela primeira vez que a gente acompanha na série, o Chandler não estava em um relacionamento apenas para tapar algum buraco emocional, mas porque ele realmente gostava da garota com quem ele estava. A Cat vem como uma forma do Chandler perceber que ele era um cara com muito mais a oferecer do que só a sua aparência. Quem ele era de fato poderia ser apaixonante para alguém, como foi para Cat. Além disso, ela escolhe ele,
tendo Joey como opção. Outra coisa que pode ter ajudado Chandler a notar que ele era muito mais do que ele mesmo conseguia perceber. Porém, pouco tempo depois, a insegurança do Chandler fala mais alto e após ver sua namorada, que era atriz durante o seu trabalho, pegando outro cara, ele fica totalmente paranoico, acreditando que ela está traindo ele. Confronta ela, joga na cara dela de que o relacionamento deles começou com a traição e que por isso ele não tinha motivos para confiar nela, além de meio que sem querer chamar ela de uma péssima atriz. O resultado disso é que depois das acusações sem fundamento do Chandler, ela acaba traindo ele. E eu não vou entrar no mérito de quem tá mais errado aqui, até porque eu acredito que os dois estejam, mas esse é um relacionamento que dificilmente teria futuro. A partir do momento em que o Chandler inicia sua relação com a Cat traindo seu melhor amigo e com ela traindo o namorado dela, uma relação de confiança entre os dois é muito difícil de ser construída, uma vez que o que inicia esse relacionamento é justamente a quebra da confiança com pessoas importantes para eles dois. Porém, esse término acaba servindo para o Chandler perceber o quanto essa insegurança dele foi nociva para esse fatídico término com a Cat. Quanto o sentimento de insuficiência dele, de sempre achar que vai existir alguém com mais a oferecer do que ele, podia tornar ele paranoico, ciumento e sabotar os relacionamentos dele. Isso ultrapassa inclusive a questão da aparência física, com ele acreditando que seria inferior ao Joey no sexo. E bom, essa parte a série nos diz que é verdade, mas nada que algumas aulas de anatomia feminina com a Mônica não tenham ajudado a resolver. E aí pessoal, vocês estão curtindo o vídeo? Se vocês gostam de conteúdos como esse, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder novos vídeos. Está sempre atualizado com as novidades. E voltando pro Chandler, apesar disso tudo, ele sai mais maduro desse término, percebendo parte da sua autossabotagem, mas principalmente se vendo pela primeira vez como alguém que poderia despertar a atenção de pessoas que ele realmente gostava, e que ele não precisava apenas gostar de alguém que se contentasse com ele. Ele não era algo para se contentar, e sim para se almejar, e do mesmo jeito ele para de buscar uma garota que ele se contentasse e passa a buscar uma que ele almeja de fato. Finalmente a gente chega no início do relacionamento dele com a Mônica, e é especialmente bom pro Chandler que seja uma amiga em quem ele confia para começar essa relação, uma vez que a Mônica é alguém com quem ele tinha uma intimidade emocional, algo que o Chandler só tinha conseguido desenvolver até aquele momento em amizades, nunca conseguindo isso em um relacionamento. Então, se ele e a Mônica não tivessem ali uma história, essa relação poderia ser muito mais difícil de ser desenvolvida, se é que seria desenvolvida. A história de vida dele também não ajuda muito nesse sentido. Quando ele era pequeno, os seus pais se divorciaram e enquanto escrever romances eróticos era a prioridade da mãe dele e explorar sua transexualidade era a prioridade do pai dele, o Chandler acaba não sendo a prioridade de nenhum dos dois. Claro que ambos os pais dele tinham suas vidas, mas o Chandler foi criado em um ambiente em que ele se sentia jogado em segundo plano, não conseguindo desenvolver uma relação de segurança nem com seu pai e nem com a sua mãe. E pior ainda, vendo uma relação a dois como algo que sempre termina em fracasso, ao ponto de que o Chandler passa a desenvolver a ideia de que o curso natural de uma relação é o seu fim, entrando em relacionamento já esperando que eles tenham um prazo de validade e que em algum momento algo vai dar errado, e isso para ele é algo inevitável, é o curso natural do universo, quase uma lei como a gravidade. Nas amizades que seguiram, ele conseguiu esse suporte emocional, mesmo entrando nas amizades muitas vezes com essa dificuldade de estabelecer um vínculo de segurança. E uma vez que esse vínculo é formado, ele se expande para outras amizades futuras. Mas é algo que só vai se desenvolver em relacionamentos a partir do momento em que o Chandler se relaciona com a Mônica e vai se permitindo dar um passo de cada vez com ela. No começo ele mesmo busca acreditar que é só uma relação de sexo e nada mais, e que vai acabar a qualquer momento, mas as coisas vão se intensificando e você tem uma mistura de passos para frente seguidos de arrependimentos, como quando Chandler diz que ama a Mônica pela primeira vez e logo em seguida nega sem parar.
Isso por conta desse padrão de insegurança em que ele tem muito medo de ser vulnerável com a pessoa que ele está se relacionando. Mas por já saber disso, a Mônica consegue permanecer confiante o bastante para ser forte por eles dois no começo. E esse padrão desorganizado do Chandler não afasta ela, ao contrário, ela sabe que é por ele estar cada vez mais entregue à relação dos dois que ele acaba agindo assim como uma forma de se defender desse sentimento de dependência, com medo de se tornar vulnerável e de se decepcionar de novo, como sempre aconteceu. A Mônica sempre foi um símbolo de apego seguro para o Chandler. Ela sabia o que queria desde sempre, uma carreira na área de gastronomia, um casamento e uma família. Ela sempre apoiou seus amigos independente do que acontecesse, nas melhores e nas piores fases deles. Ela era para todo o grupo um símbolo de responsabilidade e confiança. E quando Chandler gradualmente, principalmente desde o relacionamento com a Cat, vai deixando aos poucos de se sentir insuficiente, ele se julga como o cara que pode cumprir esse papel, de ser tanto quanto a Mônica merece, e com o passar do tempo, até a Mônica se surpreende em ver que o cara que termina Friends não é mais o mesmo cara que ela começou a namorar no final da 4ª temporada. É alguém que não mais precisa de uma figura de segurança para não temer a vulnerabilidade de se entregar em uma relação, mas se torna uma figura de segurança com quem a Mônica pode contar e ter a certeza de que é a pessoa certa para ela. No dia do casamento deles, o Chandler, ao ouvir o termo "os Bings", se referindo ao futuro sobrenome de família que ele e a Mônica teriam ao se casarem, lembra o que esse termo significava para ele na infância. Um casamento fracassado composto por duas pessoas que não se amam. E pela última vez na série, ele teme que o inevitável caminho de uma relação seja sempre seu fim. Por isso ele quase evita de se casar com a Mônica. Mas com a ajuda do Ross, principalmente, ele percebe o quanto que ele vinha construindo com a Mônica era diferente de tudo que ele já tinha vivido anteriormente, e que ele pode construir uma nova história. No final, ele não deixa o seu medo falar por ele e percebe que, independente do que aconteça, se vem da Mônica, então não pode ser uma surpresa ruim. Suas últimas dúvidas desaparecem e eles se casam e continuam evoluindo juntos até o final da série. E essa é a história de como Chandler passa de um garoto com medo de compromisso para uma pessoa que não teme mais a intimidade emocional. E se você gostou do vídeo, não esquece o seu like e de se inscrever. Aproveita e assiste outros vídeos de Friends aqui no canal. Já falei bastante aqui sobre o Ross e como toda essa história de vida dele influenciou nele muitas vezes ter comportamentos que são questionáveis. Falei também sobre um possível toque da Mônica durante a série, fica aí a dica, um grande abraço, comenta aqui quem você gostaria de ver uma análise e até a próxima análise.